Olá, sou Zheng Huimin. Vou ler o testemunho do irmão Qiu Cheng. Ele tem 71 anos. Ele aceitou a obra de Deus Todo-Poderoso e foi um bom anfitrião. Mais tarde, alguns irmãos que ele acolhera foram presos. Nessa situação, ele fez algo de que se arrependeria pelo resto da vida. O que exatamente aconteceu? Ouça o que ele viveu. Esse artigo se chama Uma Dor Inescapável. Aos 47 anos, minha visão se deteriorou. Por recomendação médica, larguei o emprego e fiquei em casa. Meu futuro era sombrio e sem esperança. Fiquei inconsolável. Em 2007, recebi a obra de Deus Todo-Poderoso. Não demorou e minha visão melhorou. Em agradecimento, assumi um dever. Eu ajudava os irmãos. Não importava a dificuldade. As reuniões eram na minha casa e acolhia a todos com entusiasmo. Minha casa era pequena e não havia camas para todos. Então eu dormia no chão. Eu achava que era leal a Deus. Mas, pela revelação dos fatos, vi que eu era egoísta e desleal em meu dever. Senti uma dor inescapável. Em 2014, uma líder de igreja que eu acolhi foi presa. Então, por segurança, minha esposa e eu deixamos nosso lar. Estava fazendo muito frio. Não tínhamos para onde ir. E pensei. Já passamos dos 60. Minha esposa tem uma doença congênita e está muito frágil. Para onde iremos? Uma irmã nos ajudou a achar um lugar para ficarmos. Descobri que 2 irmãs que eu tinha acolhido também foram presas. Quando soube que os irmãos estavam sendo presos, fiquei com medo de que a polícia aparecesse a qualquer momento. Consegui um equipamento de massagem como disfarce e continuei a acolher os irmãos. Em 2017, numa reunião, uma irmã disse que o filho incrédulo da sua família anfitriã voltara e se opunha à fé de sua mãe. A irmã teve que sair. Minha esposa e eu a acolhemos. Soubemos que o Partido Comunista estava planejando investigar inquilinos. Fiquei preocupado. Somos inquilinos. O que direi se a polícia inspecionar nossa casa? O dever da irmã é importante. Se for presa, seremos implicados. Minha esposa ficaria abalada. A saúde dela poderia piorar. Minha esposa pediu que eu expulsasse a irmã. Achei errado, pois ela não tinha para onde ir nesse inverno frio. E conversei com minha esposa. Ela se irritou e pediu que eu pensasse nas consequências. Eu pensei. O PC chinês persegue os fiéis, mais e mais. Todos os moradores estão registrados.
Se a polícia descobrir que cremos em Deus, não escaparemos. Nossa aposentadoria será cancelada e nossos bens confiscados. Trabalhamos por isso a vida inteira. Sem isso, como viveremos? E nossos filhos também seriam prejudicados. Nossa saúde não é boa. Resistiremos à tortura se formos presos? Se trairmos os irmãos, perderemos nosso destino. Tantos anos de fé não terão sido em vão? Se não ouvisse minha esposa, ela se irritaria. Após muita reflexão, pedi que a irmã procurasse outro lugar. Um mês depois, ela ainda estava ali. Eu temia que algo acontecesse e perguntava se ela achou um lugar e quando se mudaria. Eu a estava expulsando e me sentia muito culpado. A irmã encontrou um lugar e se mudou, mas eu não refleti sobre mim mesmo. Em 2018, a irmã Lee nos disse que estava sendo monitorada pela polícia e pediu para ficar conosco. Na hora não liguei para isso e acolhi a irmã. Ela ia muito às reuniões e eu fiquei com medo. É ano novo. A polícia pode aproveitar para dar batidas. Se a irmã for presa, não escaparemos e nossa família será implicada. Quanto mais ela ficasse conosco, mais perigoso seria. Eu pensava na segurança da família e procurava desculpas para pedir que a irmã partisse. Mais tarde, pensei que a irmã Lee podia morar onde as reuniões eram realizadas. Eu lhe falei sobre essa ideia e ela partiu com uma expressão estranha no rosto. Não acolhi mais ninguém e só cumpri outros deveres. Um dia, em 2021, um líder me pediu para hospedar 3 irmãos. Minha esposa lhe disse: "Podemos responder amanhã?" Depois ela me disse: "E se eles forem presos em nossa casa? Precisamos recusá-los. Vamos dizer que um líder que hospedamos foi preso e que nossa casa não é segura." Como também estava receoso, concordei com minha esposa. Mas quando fui recusar, o líder me disse: "Eles já encontraram outro lugar. A líder que esteve aqui foi presa. Sua casa não é segura. Melhor suspender seus deveres." Meu coração parou. Era a ira de Deus caindo sobre mim. Deus nos escrutina. Não disse que não os acolheria, mas tive esse pensamento. Eu recusei meu dever. Indiretamente, expulsei os irmãos. Provoquei a ira de Deus e ele arranjou essa situação em que meu dever foi suspenso. Eu me senti vazio e muito inquieto, como se estivesse sendo punido.
Orei a Deus. Deus, não é coincidência, deve ser tua vontade. Guia-me a aprender minha lição. Li a palavra de Deus. Vocês me excluem por causa de seus filhos, ou do seu marido, ou da própria autopreservação. Em vez de se importarem comigo, vocês se importam com sua família, com os filhos, com o status, o futuro e a própria gratificação. Quando foi que vocês pensaram em mim ao falar ou agir? Quando o tempo está frio, seus pensamentos se voltam para seus filhos, seu marido, sua esposa ou seus pais. Quando o tempo está quente, eu também não tenho lugar em seus pensamentos. Ao cumprir o seu dever, você pensa nos próprios interesses, na própria segurança pessoal, nos membros de sua família. O que você já fez que tenha sido para mim? Quando você sequer pensou em mim? Quando já se devotou a qualquer custo a mim e a minha obra? Onde está a prova da sua compatibilidade comigo? Onde está a realidade da sua lealdade a mim? Onde está a realidade da sua obediência a mim? Quando suas intenções não foram em prol de ganhar minhas bênçãos? Vocês zombam de mim e me enganam. Vocês brincam com a verdade, encobrem a existência da verdade e traem a essência da verdade. O que os aguarda no futuro indo contra mim dessa maneira? Vocês buscam simplesmente a compatibilidade com um Deus vago. Buscam simplesmente uma crença vaga, mas não são compatíveis com Cristo. A maleficência de vocês não irá receber a mesma retribuição que os perversos merecem. A palavra de Deus revelava o meu estado. Desde que as pessoas que acolhi foram presas, eu vivia com medo. Para me proteger, eu pedi que se mudassem. E quando eu devia acolher 3 irmãos, não aceitei e menti para recusá-los. Eu realmente era um crente? Enquanto os outros enfrentavam perigo, só pensava em minha segurança e em como expulsá-los. Eu era egoísta e desprezível. Eu mostrava consideração por meus filhos, temendo que sofressem. Por maior que fosse o perigo, eu o enfrentaria para proteger meus filhos. Mas meus irmãos, eu tratava com frieza. Eu era desumano. Senti remorso e ódio de mim. Li mais da palavra de Deus. Qual o critério pelo qual os feitos de uma pessoa são julgados como sendo bons ou maus? Depende de se, em seus pensamentos, expressões e ações, vocês tiverem o testemunho de pôr a verdade em prática ou não e de viverem a realidade da verdade. Se não tiver essa realidade ou não a viver, então você é, sem dúvida, um malfeitor. Como Deus vê os malfeitores? Seus pensamentos e atos externos não dão testemunho de Deus, tampouco envergonham nem derrotam Satanás. Em vez disso, envergonham a Deus e estão repletos de marcas que fazem Deus ficar envergonhado. Você não está testificando de Deus, não está se despendendo por Deus, nem está cumprindo sua responsabilidade e suas obrigações para com Deus. Em vez disso, está agindo para o próprio bem.
o que realmente significa para o próprio bem. Para ser exato, significa para o bem de Satanás. Por isso, no fim, Deus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aos olhos de Deus, você não fez boas ações, mas ao contrário, seu comportamento se tornou maligno. Isso não só não ganhará a aprovação de Deus, isso será condenado. O que alguém com tal crença em Deus busca ganhar? Tal crença não seria em vão no final? Para todos que cumprem seu dever, por mais profundo ou raso que seja seu entendimento da verdade, a maneira mais simples de prática para entrar na realidade da verdade é pensar nos interesses da casa de Deus em tudo e abrir mão de desejos egoístas, intenções individuais, motivos, orgulho e status. Coloque os interesses da casa de Deus em primeiro lugar. Isso é o mínimo que se deve fazer. Se uma pessoa que cumpre seu dever não consegue fazer nem mesmo isso, então, como se pode dizer que ela está cumprindo seu dever? Isso não é cumprir o dever da pessoa. Deus julga se alguém é bom ou mau, se as intenções e as ações da pessoa estão alinhados com a verdade. Refleti sobre o que fiz. Não importa se foram minhas intenções, agi em meu interesse e não obedeci a Deus. Os irmãos eram caçados pelo grande dragão vermelho por evangelizar. Não tinham lar e estavam em fuga. E sem ter onde ficar, não poderiam cumprir seus deveres. Mas eu tive medo e quis me livrar deles o quanto antes, o que piorou as coisas para eles. Eu fui egoísta e malicioso. Se eu temesse a Deus ou tivesse humanidade, teria obedecido a Deus, considerado a segurança deles e pensado em como protegê-los. O Senhor Jesus disse: em verdade, vos digo que, se o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Numa situação terrível, não acolhi os irmãos que estavam sendo perseguidos. Isso dizia respeito à minha atitude em relação a Deus. Fui egoísta e desprezível. Se eu devesse acolher Cristo, teria feito a mesma coisa. Quando lembrei como expulsei meus irmãos, senti que causei um grande mal e me senti atormentado. Orei a Deus. Ó Deus, sou desumano. Fui regado por tuas palavras, mas não te obedeci. Fui incapaz de acolher meus irmãos em suas tribulações e inventei desculpas para expulsá-los. Minha conduta e ações te enojam. Culpo a mim mesmo por cair em trevas e dor, e isso revela a tua justiça. Te louvo e agradeço. Ó Deus, se eu for anfitrião de novo, eu cumprirei meu dever para satisfazer a ti. Um tempo depois, fui a um lugar cumprir um dever. Agradeci muito a Deus por essa oportunidade. Pouco depois, minha esposa faleceu.
Antes de morrer, ela disse: se amanhã eu não puder ir, vá você e cumpra seu dever. O que ela disse tinha um quê de remorso, e eu tive que refletir. Refleti sobre a conduta dela. Era egoísta, desleal e desobediente. Era covarde e não acolheu os irmãos, e me convenceu a expulsá-los de nossa casa. Isso foi maligno. Suas últimas palavras me levaram a pensar que ela sentia culpa e remorso. A morte dela me alarmou e vi que não podia mais tratar meu dever assim. Se eu esperasse até a morte, seria tarde demais. Orei a Deus. Ó Deus, sou idoso, não posso cumprir outros deveres. É pela tua graça que posso ser anfitrião. Eu fui tão egoísta, não fui bom anfitrião e transgredi tanto. Passarei o tempo que me resta cumprindo bem meu dever. Ponderei qual era a causa de temer ser preso, de me preocupar com minha segurança, de meus bens e com o futuro dos filhos. Li isto na palavra de Deus. Quando se protegem, muitas vezes os anticristos ignoram a segurança dos irmãos e das irmãs. Com a exceção de terem fé em relação a isso e de se confiarem completamente a Deus, eles são desleixados com o trabalho da igreja e seu dever. Eles agem sem se envolver, não levam nada a sério. Se algum lugar é seguro, ou se algum trabalho ou dever pode garantir sua segurança e não envolve riscos, eles são positivos e ativos ao irem para lá, para exibir seu grande senso de responsabilidade e lealdade. Se algum trabalho envolve riscos e é propenso a dar errado, a fazer com que seu realizador seja encontrado pelo grande dragão vermelho, eles inventam suas desculpas, repassam-no para outra pessoa e encontram uma chance de fugir dele. Assim que há perigo, ou assim que há qualquer sinal de perigo, eles inventam um jeito de se livrarem e de abandonarem seu dever, sem qualquer preocupação com os irmãos e irmãs. Eles só se importam em se livrar do perigo. Em seu coração, podem já estar preparados. Assim que o perigo aparece, eles largam imediatamente o trabalho que estão fazendo, sem se importar com o decorrer do trabalho da igreja ou com a perda que isso pode causar aos interesses da casa de Deus ou com a segurança dos irmãos e irmãs. O que importa para eles é fugir. Eles têm até um as na manga, um plano para se proteger. Assim que o perigo os alcança, ou eles são presos, eles dizem tudo o que sabem, inocentando-se e absolvendo-se de qualquer responsabilidade. Então eles estão seguros, não estão? Eles até chegam a ter um plano como esse. Essas pessoas não estão dispostas a sofrer perseguição por acreditar em Deus. Elas têm medo de ser presas, torturadas e condenadas. Fato é que sucumbiram a Satanás há muito tempo. Elas morrem de medo do poder do regime satânico
e tem ainda mais medo de que coisas como tortura e interrogatório duro possam acometê-las. No que diz respeito aos anticristos, portanto, se tudo corre bem e não há nenhuma ameaça ou problema com a sua segurança e nenhum risco é possível, eles podem oferecer seu zelo e sua lealdade e até mesmo seus bens. Mas, se as circunstâncias forem ruins e eles puderem ser presos a qualquer hora por acreditar em Deus e cumprir seu dever, e se sua crença em Deus puder fazer com que sejam demitidos de sua posição oficial ou abandonados pelas pessoas próximas, eles serão excepcionalmente cuidadosos, não pregarão o Evangelho, nem testificarão de Deus, nem cumprirão o seu dever. Quando há o menor sinal de dificuldade, eles se tornam covardes. Quando há o menor sinal de dificuldade, na mesma hora, eles querem devolver à igreja seus livros das palavras de Deus e qualquer coisa relacionada à crença em Deus, a fim de permanecerem seguros e ilesos. Tal pessoa não é perigosa? Se fosse presa, ela não se tornaria um Judas? Um anticristo é tão perigoso que pode se tornar um Judas a qualquer hora. Sempre existe a possibilidade de darem as costas para Deus. Além disso, eles são extremamente egoístas e maus. Isso é determinado pela natureza e pela essência de um anticristo. Deus disseca os anticristos que pagam um preço em situações seguras. Por fora, parecem devotos, mas diante do perigo, recuam. Inventam pretextos para fugir do dever. Não consideram o trabalho nem a segurança dos irmãos. São egoístas e desprezíveis. Meu caráter não era igual ao de um anticristo? Quando comecei a crer em Deus, ganhei muitas graças. Meus olhos foram curados e acolhi os outros com entusiasmo. Quando descobri que meus hóspedes foram presos e que minha segurança estava em risco, não quis mais ser anfitrião. E criei desculpas para expulsá-los, sem pensar na segurança deles. Eu era muito egoísta e desprezível. Pensei em como o Partido Comunista usava truques para prender os fiéis, tentando em vão derrubar a obra de Deus. Muitos irmãos tinham sido capturados e expulsos de casa. Deus não quer isso. É preciso obedecer à vontade dele e arriscar acolher esses irmãos. São boas ações e Deus se lembrará delas. Por temer a prisão, não agi como anfitrião, não obedeci a Deus e carecia de consciência. Percebi que eu temia prisão e morte por valorizar demais a minha vida. O Senhor Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la por amor a mim, achá-la-á. Percebi que a nossa vida terrena é passageira e que a vida verdadeira é imortal. Quando Pedro foi crucificado, perdeu a vida terrena, mas ganhou a vida eterna.
Os irmãos que foram presos foram torturados, espancados e mortos, mas ficaram firmes no testemunho. Só essa vida tem sentido e valor. Esse pensamento me deu fé e força e não temi. No fim do ano, 2 irmãos me procuraram. Sua casa não era mais segura e perguntaram se podiam ficar comigo. Isso era Deus me dando chance de me arrepender. E concordei na hora. Também supri suas necessidades. As prisões e a perseguição ficaram mais severas e ouvia notícias de irmãos sendo presos. Os 2 ainda moravam comigo. E tive medo de ser preso e de meus filhos serem implicados. Então orei a Deus e li a sua palavra. Independentemente de quão poderoso Satanás seja, independentemente de quão audacioso e ambicioso seja, independentemente de quão grande seja sua capacidade de causar danos, independentemente de quão abrangentes sejam as técnicas com as quais corrompe e seduz o homem, independentemente de quão inteligente são os truques e artimanhas com os quais intimida o homem, independentemente de quão mutável seja a forma em que existe, ele nunca foi capaz de criar uma única coisa vivente. Nunca foi capaz de estabelecer leis ou regras para a existência de todas as coisas. E nunca foi capaz de governar e controlar nenhum objeto, seja animado ou inanimado. Dentro do cosmo e do firmamento, não há uma única pessoa ou objeto que tenha nascido dele ou que exista devido a ele. Não há uma única pessoa ou objeto que seja governado por ele ou controlado por ele. Pelo contrário, ele não só tem de viver sob o domínio de Deus, como, além disso, deve obedecer a todas as ordens e comandos de Deus. Sem a permissão de Deus, é difícil para Satanás tocar até mesmo uma gota de água ou grão de areia na terra. Sem a permissão de Deus, Satanás nem ao menos é livre para mover as formigas sobre a terra. Quanto mais a humanidade, que foi criada por Deus. Aos olhos de Deus, Satanás é inferior aos lírios na montanha, às aves que voam no ar, aos peixes no mar e às larvas na terra. Seu papel entre todas as coisas é servir a todas as coisas e trabalhar para a humanidade e servir à obra de Deus e ao seu plano de gestão. Independentemente de quão maliciosa seja sua natureza e quão maligna seja sua essência, a única coisa que pode fazer é cumprir obedientemente a sua função, servir a Deus e ser um contraponto a Deus. Tais são a substância e posição de Satanás. Sua essência é alheia à vida, alheia a poder, alheia à autoridade. É um mero brinquedo nas mãos de Deus, apenas uma máquina a serviço de Deus. Essa leitura me deu fé e força. Vi que Deus é soberano e Satanás é um objeto nas mãos de Deus para aperfeiçoar seus escolhidos. Não importa quão forte Satanás pareça ser, se Deus não permitir, o Partido Comunista não nos atingirá. Deus estabelece limites para Satanás. A autoridade de Deus decidiu isso.
Eu temia por mim e por meus filhos, por não entender a autoridade e a soberania de Deus. Meu futuro e o de meus filhos estavam nas mãos de Deus. O que Deus decidiu, ninguém pode mudar. O Partido Comunista diz que os filhos dos fiéis não poderão estudar, ser funcionários públicos ou ingressar no exército. Mas isso não vai mudar o destino de ninguém. Só expõe a essência maligna do Partido Comunista. Os desastres estão aumentando, e se as pessoas não crerem em Deus, serão destruídas. Que futuro elas terão? Só praticando e cumprindo bem o dever, teremos paz, alegria e um bom destino. Confiei minha família às mãos de Deus e me submeti a Ele. Às vezes, lembro-me dos que não acolhi. Isso mancha minha vida como crente e é um sinal de vergonha. Não posso mais magoar Deus. Mesmo que seja preso, cumprirei meu dever e abrigarei os irmãos. Ainda cumpro meu dever como anfitrião e mudei meu jeito de agir. Agora procuro resolver meu caráter corrupto. Meu coração está em paz agora. Aprendi que a obra de Deus é sábia. A perseguição revelou minha corrupção e vi que era egoísta e desleal em meu dever. Entendi minha corrupção e mudei um pouco. Sou muito grato a Deus. O testemunho termina aqui. Obrigado e até a próxima.